Então, senhores, dando continuidade ao bloco passado, deixei uma pergunta. Nós vimos que a epiderme se subdivide em 5 camadas: córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal. As células da camada córnea são células mortas e queratinizadas e anucleadas, já vimos isso. Mas a pergunta agora é: existe ou existem vasos sanguíneos na epiderme? As células da epiderme são vascularizadas? Aqui vale uma nota: as células da epiderme não são vascularizadas, ou seja, são células avascularizadas. Em outras palavras, na epiderme não há vasos sanguíneos, na epiderme não há filetes nervosos. Então, se eu sofrer uma lesão traumática que arranque a epiderme e não atinge a derme, essa lesão não vai sangrar, essa lesão não vai doer. Por quê? Porque as células da camada epidérmica, elas são, na epiderme não tem vasos sanguíneos, na epiderme não tem filetes nervosos. Se você reparar nessa imagem aqui, ó, ora, os vasos sanguíneos começam onde? Olha os vasos sanguíneos aqui. Os vasos sanguíneos começam abaixo da epiderme. Os vasos sanguíneos estão na derme. Na epiderme não tem vasos sanguíneos, não tem filetes nervosos. Então, uma lesão que só atinja a epiderme, não atingindo a derme, não sangra e não dói, porque não tem filetes nervosos e não tem vasos sanguíneos. Até aí tudo bem? Tranquilo? Os vasos sanguíneos e os filetes nervosos estão na derme. Então, nós vamos estudar um pouco mais à frente uma lesão chamada de escoriação. Escoriação é arrancamento traumático da epiderme com exposição da derme sem, contudo, ultrapassá-la. Então a gente vai ver que se eu ralei o braço numa parede chapiscada, ralei o braço, e desse ralado eu tenho um extravasamento de líquido, se está sangrando, é porque esta lesão atingiu a derme. Porque se não tivesse atingido a derme, não teria sangrado. Porque na derme é que estão os vasos sanguíneos e os filetes nervosos. Tudo bem? Ora, senhores, então essas são as principais características da epiderme. Aqui, da derme e da epiderme. Aqui, a imagem das camadas. Isso aqui é uma imagem real, retirada de um livro de histologia médica. Então aqui eu tenho a camada córnea, aqui eu tenho a camada lúcida, aqui eu tenho a camada granulosa, aqui eu tenho a camada espinhosa, aqui eu tenho as papilas dérmicas. Antes de ser delegado, não sei se você sabe, eu fui papiloscopista da Polícia Federal. Eu fiquei na Polícia Federal por 6 anos trabalhando como papiloscopista. Uma das nossas aulas, mais à frente, quando falarmos de identificação médico-legal, uma das formas de se identificar é através das papilas dérmicas. Papilas dérmicas são reentrâncias e saliências da derme sobre a epiderme, formando aquilo que a gente usa chamar em papiloscopia de desenho digital. Então, as papilas dérmicas elas começam a surgir a partir do 6º mês de gestação e só desaparecem depois de virar cadáver na fase de putrefação. Então, do 6º mês de gestação até a morte, a putrefação, as papilas dérmicas vão formar um desenho digital que é um desenho único. O meu desenho digital não é igual ao seu. Juan Vucetich estudou os principais desenhos digitais que nós vamos estudar: verticilo, arco, presilha interna e presilha externa. Mas isso é um papo para aula de identificação através da medicina legal, através da papiloscopia. Por hora, eu quero lembrar a você que eu tenho as papilas dérmicas, que são reentrâncias e saliências da derme sobre a epiderme. Ora, aqui eu tenho então a camada basal. Na camada basal, já tinha dito nos blocos passados, as células estão vivas, em intensa reprodução através de mitose, através de um processo mitótico. Então, camada córnea é constituída por células mortas, sem núcleo, anucleadas, completamente achatadas em forma de lâminas, já vimos. Essas lâminas se sobrepõem, formando uma estrutura rígida e hidrófila, exercendo funções de proteção contra agentes físicos, químicos e biológicos, além de impedir a evaporação de água. Nesta camada ocorre o desprendimento constante dos
queratinócitos. Eu não disse no bloco passado que essa célula era impregnada de uma proteína, a queratina, formando os queratinócitos, protegendo aquela pele. Então essas são as principais características da camada córnea. Nós temos também a camada basal. Camada basal é a camada, o próprio nome aqui nos ajuda, né? Fica na base. É a última camada da epiderme, córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal. Como disse, as células da camada basal estão vivas. É uma camada em que ocorre intensa divisão celular através de mitose, responsável pela renovação da epiderme. Se nós pudéssemos sermos filmados em câmera lenta, você vai deixando pedaços, você vai se descamando, porque as células da camada córnea que estão mortas vão caindo e de 28 em 28 dias essas células estão completamente renovadas. Mitose. Aqui eu coloquei no material só um esclarecimento do que é a mitose, um processo frequente em células epiteliais. Lembra que eu disse que a célula ela não é formada só por... Desculpa, a pele é um órgão. A pele é um conjunto de tecidos. Um dos tecidos que forma a pele é o tecido epitelial, que é um tecido de revestimento. Mitose é um processo frequente de células epiteliais, as quais têm vida curta e precisam ser constantemente renovadas. A velocidade dessa renovação varia de epitélio para epitélio. Então, o tecido epitelial da pele renova-se de 28 em 28 dias. Agora, eu tenho, por exemplo, o epitélio que vai recobrir órgãos ocos. Então, por exemplo, o epitélio intestinal, o epitélio do intestino, se renova de 2 a 5 dias ou a 7 dias. Então, esse tecido epitelial, que também vai revestir órgãos ocos, como por exemplo o intestino, também vai se renovar através de processo mitótico. Só que ali o tempo de renovação é muito mais rápido do que na pele, de 2 a 5 dias, ok? Muito bem, e aqui você nota uma imagem, né, de reentrâncias e saliências da derme na epiderme. Aqui, ó, reentrâncias e saliências, invaginações e saliências da membrana, ou melhor, desculpe, da epiderme, ou melhor, da derme, aqui em branco é a derme, sobre a epiderme, ok? Olha, como é que se formam esses desenhos digitais? Imagine o seguinte, eu tenho reentrâncias e saliências da camada mais profunda, que é a derme. Ela vai decalcar essas reentrâncias e saliências sobre a epiderme, formando ali um desenho, formando as papilas dérmicas. Aí quando você olha aqui no meu dedo indicador, por exemplo, eu tenho assim, ó, eu tenho linhas sinuosas, ou seja, essas linhas que vão formar o desenho digital, e esse desenho digital aqui é o arco. Depois eu vou explicar por que esse aqui é o arco. Tem presilha interna, presilha externa, verticiliar. Esse aqui é o arco. Ora, essa imagem aqui, que vai formar o desenho digital, é essa imagem das reentrâncias e saliências da derme sobre a epiderme, decalcando um desenho. E cada um dos 7 bilhões de pessoas no mundo vai ter um desenho diferente do outro. Como se fosse isso aqui, senhores. Ó, imagine uma caixa de ovo, né? Eu tenho reentrâncias e saliências, ó. Saliências, reentrâncias, saliências, reentrâncias, saliências, reentrâncias. Imagine que isso aqui seria o quê? A derme. Reentrâncias e saliências da derme sobre a epiderme. E aqui numa folha de papel eu tenho a epiderme. Aqui seria a epiderme e aqui a derme. Se eu fizer assim, ó, imagine que eu faço assim, ó. Vamos tentar aqui algum equilíbrio. Vou fazer assim, ó, vou fazer assim, ó. Eu vou bater a folha branca sobre a caixa verde, ó. Peraí, André, você como malabarista tá fudido. A gente vai ganhar a vida jogando bolinha no sinal, vai morrer de fome. Verdade. Ó, o que eu fiz aqui, ó? Acabei de formar um desenho. Esse desenho aqui, a grosso modo, por óbvio, né? É o que você está vendo aqui. É a formação do desenho digital. Reentrâncias e saliências da derme sobre a epiderme, decalcando o desenho digital. Assim nascem as papilas dérmicas. E a papiloscopia vai estudar justamente este processo. Ok, senhores? Então vamos em frente. Então vimos aqui, esse slide já vimos. E aí chegamos, mais uma vez, àquilo que inclusive já falamos, né? Energias mecânicas. Energia físico-mecânica. Física mecânica. Energia física-mecânica é aquela que, para ser transferida, depende do movimento dos corpos. E aí surge
a fórmula da energia cinética. André, eu tenho que decorar essa fórmula? Tem. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser importante, senhores, em aulas futuras, quando nós formos estudar lesões e mortes por projéteis de arma de fogo, por exemplo. Então, se eu pensar, saquei da minha arma, fiz um disparo, tum! Esse projetil de arma de fogo, a gente vai ver, é um instrumento pérfuro contundente. Então, lá na frente, na próxima aula, quando nós formos classificar os agentes vulnerantes, o projetil de arma de fogo é classificado como pérfuro contundente. E vai gerar uma lesão, chamada de lesão pérfuro contusa. Ora, por que um tiro, normalmente, quando atinge um órgão vital, por que normalmente ele mata? E aí, se eu fosse examinador na própria delegada, eu perguntaria assim, candidato, o que está matando no tiro? Ora, qual é o tipo de energia que o tiro carrega? Um disparo de projetil de fogo, o projetil, ele sai do cano da arma e ele é um instrumento pérfuro contundente. Ele vai perfurar e contundir. Ele perfura porque tem ponta e contunde porque tem uma massa, uma energia cinética que, quando em contato com o corpo, altera seu estado normal de funcionamento. O primeiro bloco dessa aula. Gerando uma lesão pérfuro contusa, que a gente vai classificar e vamos analisar características das lesões e morte por PAF, né? Ora, então, se eu pensar na massa de um projetil, não sei se você já viu um projetil na sua vida, muitos devem ser policiais que estão assistindo essa aula, mas aqueles que não são e nunca viram, um projetil, senhores, deve pesar 20 gramas, 15 gramas, a depender do calibre da arma ou do projetil. Então, o peso dele, a massa, conjunto de átomos que forma, acelerado pela força da gravidade, vai dar o peso, é pequeno. Então, se eu pegar um projetil com a minha mão e atirar em alguém, no máximo que eu vou fazer é matar essa pessoa de susto. Mas por que um projetil atirado com a mão não vai matar ninguém? No máximo que ele vai causar uma rubefação, quando muito uma escoriação. Ok? Por que ele não vai matar ninguém? Agora, se eu colocar um projetil numa arma, num cano de uma arma, e acelerá-lo a uma determinada velocidade, dependendo do órgão que ele atinja, por que ele vai causar morte? Aí na aula de balística forense, a gente vai estudar os projetis de arma de fogo de baixa velocidade, projetis de arma de fogo de média velocidade e projetis de arma de fogo de alta velocidade. Só para você ter uma ideia, projetis de arma de fogo de alta velocidade são projetis ou projéteis, a língua portuguesa admite os dois, são projetis ou projéteis que viajam a uma velocidade 2 vezes maior do que a velocidade do som no ar. E qual é a velocidade do som no ar? 340 metros por segundo. Então, projetis de alta velocidade, como por exemplo um fuzil 556, um 762, a velocidade do projetil é acima de 680 metros por segundo. Esse projetil percorre 680 metros. 680 metros, senhores, é quase 1 quilômetro. 500 metros, meio quilômetro. Ele percorre 680 metros em 1 segundo. Em 1 segundo. Para você ver a velocidade. Aí eu vou pegar essa velocidade e vou colocar energia cinética igual a massa, vamos supor, 20 gramas de um projetil. 20, colocar aqui 20. 20, vou multiplicar. Qual é a velocidade do projetil de alta velocidade? 680 elevado ao quadrado, sobre 2. Então eu tenho que pegar 680, multiplicar por 680, multiplicar por 20 e dividir por 2. Isso vai me dar uma elevada energia cinética. Então o tiro, senhores, um projetil animado por uma velocidade do disparo, ele vai matar não é em virtude da sua massa. O que está matando não é a massa. Porque se eu pegar e acelerar com a mão, ele não vai matar. Porque eu vou imprimir nele uma velocidade pequena. O que está fazendo ele ter alta energia cinética pela fórmula matemática é a velocidade, 680 ao quadrado. Ok? Então, eu estou te explicando isso para te mostrar a importância de você saber a fórmula da energia cinética. Não tem como você estudar traumatologia, estudar o trauma, primeiro bloco dessa aula, que é uma energia física, química, biológica ou mista, sendo trauma, energia física, mecânica, que depende do movimento, se você não conhece a fórmula. Se você conhecer a fórmula, fica muito mais fácil você entender por que determinadas lesões são mais gravosas, por que determinadas lesões são menos gravosas. Por que uma lesão é mais gravosa? Porque possivelmente eu vou transferir mais energia
para o corpo com aquele objeto. Então, se eu tenho, por exemplo, um projetil de ponta afilada, ele tem maior capacidade de perfurar. Se ele tem maior capacidade de perfurar, de transfixar o alvo, ora, se eu recebi um tiro, entrou aqui na região do meu ombro e saiu na região escapular esquerda, transfixando o meu corpo, se o projetil continua viajando, é porque ele ainda tem energia cinética que o anime. Então, possivelmente, um tiro penetrante vai causar mais lesão do que um tiro transfixante, mantidas inalteradas todas as demais condições. Porque um tiro transfixante, ele não transferiu para o corpo da vítima toda a energia. Porque ele ainda tem energia para continuar viajando. Se ele é um tiro penetrante, que não transfixou e ele parou dentro do meu corpo, toda a energia que ele carregava ficou dentro de mim. E é óbvio que o meu organismo vai ter muito mais dificuldade para diluir essa energia. Essa energia que ficou toda em mim vai alterar com maior capacidade de lesão, funcionamento, a minha homeostase. Primeiro bloco, né? Agora eu posso falar essa palavra tranquilamente, porque você já sabe o que é homeostase. Então a minha homeostase vai ser alterada com mais forte razão num tiro penetrante do que num tiro transfixante. Mas para você entender isso, você tem que entender a fórmula da energia cinética. Para ver que quanto maior essa energia, maior ela vai ser transferida ou não para o meu corpo a depender de determinadas situações específicas e hipotéticas. Para a gente fechar esse bloco, a fórmula da pressão. Pressão é igual a força sobre superfície. Então, pressão é igual a força sobre superfície. Senhores, se a superfície na expressão matemática está no denominador e a pressão é aquilo que vai ser calculado, é a variável, ora, quanto maior a superfície, menor a pressão exercida por ela, sendo a força constante. E ao contrário, quanto menor a superfície de um objeto, maior a pressão vai ser exercida, sendo a força constante. Então, vou pegar aqui, ó, duas tesouras. Uma tesoura com uma ponta que tem uma maior superfície do que uma tesoura menor cuja ponta tem uma área de superfície menor. A pergunta é, qual das duas vai gerar mais pressão sobre um determinado plano, mantendo a força constante? Se eu mantiver a força constante, aquela que tiver menor superfície, que é essa aqui, vai gerar uma pressão muito maior. Porque há uma relação inversamente proporcional entre pressão e superfície nesta conta matemática. Ao passo que, se eu mantiver a mesma força que eu empregar nas duas, essa aqui que tem uma superfície maior vai gerar uma pressão menor. Por quê? Porque a força vai ser espalhada por uma área de maior contato. E se a força está sendo espalhada por uma área de menor contato, a pressão em cada ponto é menor, porque a superfície dela é maior. Então aí você entende por que um alfinete, por exemplo, eu preciso de pouca força para fazê-lo penetrar. Porque um alfinete tem superfície muito pequena, logo ele vai causar uma grande pressão dada constante uma determinada força. Então essa é uma segunda fórmula da física que nos ajuda a entender determinados mecanismos de ação de determinados agentes vulnerantes. Tudo bem? Estamos chegando ao final dessa nossa primeira aula. Na próxima aula nós vamos começar a classificação dos agentes vulnerantes, já entrando na classificação também das lesões. Foi um prazer, aguardo os senhores no próximo encontro. Um abraço, fiquem com Deus.